As tentações são muitas por aí, por esse mundo. As tentações são muitas. Ah, pastor, está difícil, o mundo está cada vez pior. Quem disse que já não era assim? Nos dias de Noé, o livro de Gênesis diz que o pensamento dos homens era continuamente mau. Na época do apóstolo Paulo, os costumes da sociedade eram tremendamente depravados lá há 2000 anos atrás. Costumes terrivelmente depravados. E às vezes a gente vem com essa desculpa, mas o mundo hoje está muito apodrecido, é difícil. Não, ninguém está dizendo que é fácil, não. Mas o que Deus quer de nós, que nós possamos dizer não às tentações. E se alguém por um acaso caiu, se alguém por um acaso não vigiou, não orou, não disse não à tentação, não é necessário ficar caído, não é necessário ficar entregue ao remorso, não é necessário usar como desculpa para se entregar de vez ao pecado, não, de forma alguma. Lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, palavra de Deus, o apóstolo João diz o seguinte: filhinhos, essas coisas escrevo-vos para que não pequeis. Tudo isso que está aqui na palavra de Deus é justamente para nós não pecarmos, que é isso que Deus quer de nós. Mas aí o versículo continua, para que não pequeis, continua assim: mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Se alguém caiu em tentação, se alguém não vigiou ou não orou e não disse não à tentação, não precisa ficar caído, não. A palavra de Deus diz que nós precisamos apelar para o nosso advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Nessa mesma primeira epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos confessar o nosso pecado a Jesus com arrependimento, e aí Ele nos perdoa, nos purifica, nos levanta, e nós seguimos em frente, deixando aquele pecado para trás. O que Jesus falou para a mulher adúltera? Onde estão aqueles que te condenam? Eles foram embora, né? Aí o que Jesus disse para ela? Eu também não te condeno. Parou aí? Jesus parou aí? Jesus disse: vai, não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus nos perdoa e Jesus nos transforma. Ele limpa aquela mancha e quer que nós continuemos não no caminho torto do pecado, mas no caminho reto, justo, que é o caminho dele. Então, se alguém por um acaso caiu, lembre que você tem um advogado, Jesus Cristo. Confessa o seu pecado a Ele e vai e não peques mais. Alegre, feliz. Rei Davi adulterou e ele escreveu salmo dizendo: enquanto eu me calei, meus ossos se secaram, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi adoeceu, lá a sua consciência lhe acusava, o Espírito Santo de Deus falava do seu erro a ele. E ele diz que quando confessou, no mesmo salmo ele diz
que quando ele confessou o seu pecado a Deus, ele foi restaurado. Que maravilha, né? Quando confessamos o nosso pecado a Deus, Ele nos restaura, Ele nos devolve a paz, Ele nos devolve a alegria de viver. Confessa o seu pecado ao Senhor Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite Jesus como seu Salvador. Você poderá experimentar esse perdão maravilhoso de Jesus. Você poderá experimentar a maravilhosa paz, maravilhosa alegria que só Ele dá.